Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Hoje eu venho até você para dar um aviso muito importante. Desde que nós começamos o canal Papo Real, eu tenho recebido várias perguntas, várias pessoas me pedindo para que eu me aprofundasse mais nos temas, para que eu pudesse falar com mais profundidade, especialmente os temas que são desconhecidos do público em geral. Isso fica, infelizmente, muito difícil. Eu já acho que um programa com 25, 30 minutos, eu já acho que é um pouco exaustivo para a plataforma do YouTube. Então, eu resolvi criar um curso de formação para os monarquistas. Esse curso, ele vai ser cobrado um preço simbólico, e o objetivo é que você que se interessa no assunto, seja monarquista ou não, mas você que tem interesse no assunto possa se aprofundar. Nós fizemos aqui uma lista, né, qual é a nossa ideia para esse curso, né? Esse curso estará disponível já em setembro, no início do mês que vem. Então, você se decida rapidamente para que você possa pegar o curso já no início. E a nossa ideia é fazer uma média de 4 horas semanais. Ou seja, nós vamos fazer em média de 2 aulas de mais ou menos 1 hora e nós faremos mais 2 separadamente ou juntas, uma live de mais ou menos 1 hora, 2 lives ou uma live de 2 horas, revisando esses assuntos. Então você vai poder participar ao vivo, fazendo perguntas relativas a essas aulas que passaram durante a semana. Esse curso ele terá 3 anos de duração, né? Nós faremos 3 anos das aulas e um 4º ano final nós faremos uma monografia. Ou seja, você vai escolher um dos temas e você vai fazer um estudo mais aprofundado e vai submeter esse trabalho para que nós possamos avaliá-lo. Você receberá uma certificação anual da Casa Real de Gassan, que em suas atribuições ela é uma entidade cultural e educacional, acreditada pela ONU, isso é muito importante. A Casa Real é acreditada pela ONU, reconhecida pelo governo do Líbano, reconhecida pelo governo americano como uma entidade cultural sem fins lucrativos. Então, você receberá essa certificação internacional de conclusão do curso. Eu vou colocar aí para você ver o certificado do curso. Você vai ter a opção de ter esse certificado na língua inglesa ou em português, como você preferir. E tem algumas coisas muito interessantes nesse curso. Eu vou citar as disciplinas que nós pretendemos abordar e você vai ver que o curso é bem interessante. Então, história, naturalmente, é impossível se falar de monarquia sem falar de história. O estudo das monarquias desde a aurora dos tempos, como o regime evoluiu, desde as primeiras monarquias antigas, como era o sistema, as monarquias absolutistas, as monarquias mais antigas, até o regime hoje e, quiçá, como será o regime no futuro. Religião, o estudo detalhado de como o princípio do direito divino influenciou as monarquias através da história. Então nós vamos falar não apenas do cristianismo e como o cristianismo influenciou as monarquias e que parte desse poder, dessa atribuição se acredita ter sido realmente de Deus para que essas famílias guiassem as outras famílias através da história. Então, como é o papel da religião? Nós vamos falar desde da época dos faraós, onde a classe mais importante eram os sacerdotes, até mais recentemente, falando da rainha do Reino Unido, Elizabeth II, como chefe da Igreja Anglicana Britânica. Genealogia, heráldica, direito dinástico e nobiliário. Então nós vamos falar de brasões, de armas, nós vamos falar de genealogia, árvore genealógica, sucessão de títulos nas diferentes casas soberanas vis-à-vis com a lei internacional vigente. Então,
essa matéria que eu escrevi, esse livro de 500 páginas, falando como se processa, quais são as diferentes leis dinásticas que envolvem diferentes casas. Elas são completamente diferentes. Elas são diferentes na Europa, elas são diferentes na Ásia, elas são diferentes no Oriente Médio e elas são diferentes na África. Então nós vamos estudar cada uma delas com uma maior profusão. Cavalaria, as diversas ordens cavalheirescas, a sua relevância e atuação nos dias de hoje, desde a aurora da cavalaria, dos princípios da cavalaria. Então nós vamos estudar isso com uma profusão maior, nós vamos falar de cada ordem, os trabalhos que essas ordens fazem, caritativos, humanitários, de onde elas vieram, quais foram os momentos que essas ordens passaram. Então nós vamos falar a respeito das ordens que estão ativas e das ordens que não estão mais ativas, como a Ordem dos Templários, é uma ordem fascinante também. Então nós vamos falar de como essas ordens evoluíram através do tempo, né? E qual é a função delas nos dias de hoje, se elas têm uma relevância nos dias de hoje. Protocolo, isso é muito importante. Como tratar soberanos, príncipes, nobres, como escrever correspondências, como organizar e se portar em eventos oficiais. Se você quiser organizar um evento oficial, convidar um príncipe para falar, um jantar, alguma coisa assim, como se portar, qual é a etiqueta apropriada, né? Filosofia, nós vamos falar sobre a perspectiva soberana, que eu sempre tenho abordado no canal Papo Real, né? Que é você pensar no bem comum acima de qualquer coisa, você não se concentrar apenas na política ideológica, não você se concentrar apenas em um lado da questão, mas você aprender a julgar as situações de uma perspectiva privilegiada, de uma perspectiva, ou seja, você sai da polaridade e você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma forma muito mais equilibrada, vamos dizer assim. Então, em si só, essa disciplina é muito importante nos dias de hoje, que nós vemos essa polarização destruir famílias, inclusive, não apenas comunidades, mas famílias. Então nós vamos aprender a ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma, não digo isenta e neutra, mas de uma forma mais inteligente e menos agressiva e menos, como se diz em inglês, bias, ou seja, de uma forma menos influenciada ou influenciável. Geopolítica, nós vamos tratar da análise da situação política do Brasil e do mundo à luz da monarquia. Então nós vamos ver tudo o que está acontecendo no mundo na atualidade e nós vamos ter uma conversa franca. Vai ser não apenas uma aula, mas nós vamos conversar juntos e nós vamos ver como a monarquia vê esses acontecimentos políticos. Então vai ser um grande bate-papo onde nós vamos ver o que está acontecendo e vamos mostrar qual seria a perspectiva soberana analisando a geopolítica. Então você não apenas vai aprender a filosofia da perspectiva soberana, mas a sua aplicação real nos fatos do dia a dia, nas coisas que estão acontecendo e vão acontecer no decorrer do curso. Muito importante, muito importante. Muitas pessoas do Brasil têm me pedido como poderiam entrar na ordem equestre de Miguel Arcanjo. A antiga ordem de São Miguel, que nós mudamos o nome, houve um problema com uma ordem aqui da Califórnia que tinha esse mesmo nome, mas não tinha absolutamente nada a ver com cavalaria, era uma ordem de uma igreja dissidente, então nós mudamos o nome da ordem para que não houvesse mais confusão e não houvesse problema. E a ordem, apesar de ser uma entidade erigida pelo direito canônico, foi feito um decreto de motu próprio pelo bispo, Sua Excelência Dom Francisco Ferreira Paz, de Campos, bispo da Diocese de Campos. Ele erigiu a ordem dentro do direito canônico, ou seja, é uma organização válida dentro do direito canônico, e é uma ordem que foi recebida por chefes de Estado, como o presidente do Líbano, o presidente da Albânia, foi recebida e abençoada pelo Papa Francisco,
Tem as fotos, eu vou colocar as fotos para que você veja. A ordem foi recebida e abençoada pelo Papa Francisco, foi recebida por vários cardeais da Cúria Romana, foi recebida por vários patriarcas do Oriente Médio, como o patriarca maronita, como também o grande patriarca de Constantinopla, sua santidade, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, que também nos abençoou, o Papa Copta, o Papa egípcio, ortodoxo egípcio, também recebeu e reconheceu a ordem, e vários ministros, aí no Brasil, o ministro da tecnologia, Marcos Pontes, o astronauta, recebeu também no ano passado a ordem, vários membros de casas reais, como o príncipe da Albânia, como a princesa dos Emirados Árabes Unidos, a princesa Hind, Sheikha Hind Al-Qasimi, princesa de Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. Então é uma ordem reconhecida internacionalmente e apesar dela não reclamar para si nenhum legado de nenhuma ordem existente no passado, o meu povo, os Gassanides, conforme uma bibliografia que está disponível para você aí, foram considerados os primeiros cavaleiros cristãos da história, 400 anos antes das cruzadas. Se acredita que os primeiros cavaleiros cristãos vieram com as cruzadas, mas não. É documentado e aprovado que o meu povo foi pedido pelo imperador bizantino Justiniano I que o nosso povo criasse uma buffer zone, ou seja, uma zona de proteção para que a Terra Santa não fosse invadida por bárbaros, por quem quer que fosse. Então nós fomos os primeiros protetores da Terra Santa, muito antes das cruzadas, muito antes dos poderes europeus chegarem a Jerusalém. Por que eu estou falando da ordem? Porque, como eu disse, muitas pessoas estavam me pedindo para adentrar a ordem. Mas, infelizmente, o objetivo da ordem é justamente gerar fundos e gerar uma corrente de pessoas de bem que possam nos ajudar nos trabalhos humanitários, caritativos, gerar recursos para que nós possamos fazer trabalhos humanitários no Brasil e no mundo. Só que, infelizmente, a doação inicial para se entrar na ordem, porque há vários custos para isso, é muito salgada para o público brasileiro. Então, nós primeiro criamos um preço promocional, mas mesmo assim ficou muito caro. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu decidi que eu vou fazer agora? Há duas categorias no curso. O aluno espectador. Esse aluno espectador irá pagar a mensalidade normalmente todo mês, né? Uma mensalidade que é inferior a $10, ou seja, vai ser, creio eu, R$ 49,99, né? O preço de uma refeição, né? E o aluno espectador ele tem acesso a todas as aulas ao vivo e gravadas e acompanha o curso conforme a sua disponibilidade. Ele vai receber o certificado no final do curso, como todos os alunos, mas ele não precisa necessariamente se comprometer a fazer o curso. E nós temos o aluno chamado aluno Masterclass. O aluno Masterclass ele não vai pagar nem um centavo a mais. Ele vai pagar a mesma mensalidade do aluno espectador. Contudo, ele se comprometerá a fazer pelo menos um ano letivo. Ele vai pagar, ele vai fazer a opção na plataforma do curso e ele vai pagar o ano inteiro em 12 prestações. Ou seja, ele vai se comprometer a finalizar o ano letivo. E esse aluno Masterclass, a vantagem que ele terá sobre o aluno espectador é que ele já ao final do primeiro ano letivo, ele vai poder acessar a ordem a custo zero. Então hoje, se uma pessoa vai adentrar a ordem, ela faz uma doação inicial de $750, mais de R$4.000 pelo câmbio de hoje. A pessoa que fizer a opção por ser um aluno Masterclass, ela não vai pagar absolutamente nada.
ela vai fazer um teste no final do ano letivo, um pequeno teste com consulta, né? Nós vamos fazer um pequeno teste, digamos 20 perguntas, uma pequena redação, e a pessoa irá acessar. Naturalmente, nós temos algumas condições, né? Não pode ser uma pessoa que tenha sido condenada por um crime, tem que ser uma pessoa, necessariamente uma pessoa, né, de bem, mas ela não vai ter que pagar nem um centavo para adentrar a ordem. Ela irá receber o certificado da ordem e ela vai poder adquirir as medalhas a preço de custo, né? Eu ainda não sei quanto isso vai ser, mas não creio que vai ser mais que R$100, não creio que vai ser mais que isso. Se quiser ter a medalha, se não quiser ter a medalha, não tem problema. A pessoa vai receber o certificado e um pin de lapela absolutamente grátis, apenas para incentivar que as pessoas façam o curso. Então, a vantagem vai ser a seguinte: então você vai, já ao primeiro final do ano, você já vai poder adentrar ao curso, adentrar a ordem, perdão, no grau de cavaleiro ou dama, tendo feito este pequeno teste, né? No segundo ano, se você fizer o segundo ano como aluno Masterclass, você poderá ser promovido a cavaleiro ou dama comendador e comendadeira, e no terceiro ano você poderá ser promovido, perdão, ao grau de cavaleiro ou dama oficial. Então, cada final de ano, você vai fazer um teste, um pequeno teste, são 20 questões e uma pequena dissertação com consulta, ou seja, apenas para que você tenha algum tipo de teste. Você vai receber, de qualquer forma, o seu certificado de conclusão daquele ano, mas, em adição a isso, você vai poder adentrar a ordem equestre do Arcanjo Miguel. Então, eu praticamente estou pagando para você fazer o curso. Porque se você for ver o curso inteiro, não vai te custar R$4.000. Então, eu estou oportunizando que você... Porque qual é o meu objetivo? Eu não tenho nenhum interesse dinástico no Brasil. O meu interesse é que o Brasil seja uma monarquia. E a única maneira que o Brasil pode se tornar uma monarquia é com monarquistas preparados. Ou seja, você que está me ouvindo, você tem que chegar numa conversa e saber tudo sobre o assunto. Se não tudo, você tem que saber defender o assunto. E não apenas defender o assunto com um ou outro argumento que já é conhecido e que pode ser rebatido. Você tem que ser... Nós queremos formar quadros de monarquistas no Brasil. Esse é o meu objetivo, é formar quadros, é formar pessoas que possam defender a monarquia e, por que não, amanhã ou depois, serem políticos monarquistas. Então, a monarquia precisa disso hoje. Mais uma coisa importante do curso: ao final do quarto ano, tanto o aluno espectador quanto o aluno Masterclass poderá fazer o quarto ano, poderá desenvolver esta tese, poderá desenvolver esse trabalho que demorará um ano para ser desenvolvido e nós estaremos acompanhando isso diretamente, né? E o aluno espectador, ele vai ter a oportunidade de, por ter finalizado o curso, de também entrar na ordem, mas no grau de cavaleiro ou dama. Então ele vai fazer os 4 anos e ele vai poder entrar na ordem no primeiro nível, né? Como cavaleiro ou dama. A diferença é que o aluno Masterclass, a partir do momento que ele vai fazer essa prova, ele pode chegar ao grau máximo da ordem, que é cavaleiro e dama Gran Cruz. Então, é como se fosse uma universidade de monarquia e geopolítica. Então você vai aprender tudo sobre o assunto. Você vai ter oportunidade de que eu possa tirar as suas dúvidas ao vivo. Então nós teremos toda semana, essas 2 horas que serão... Você vai poder fazer qualquer pergunta relativa aos assuntos. Nós poderemos
sanar todas as suas dúvidas, ou por e-mail, caso você não possa participar do streaming ao vivo, da live. Você vai poder nos mandar um e-mail com as suas dúvidas, com as suas perguntas. Nós vamos selecionar as mais interessantes e as mais relevantes e nós vamos falar sobre os temas e sobre as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema. Eu acho que ficou claro. Se não ficou claro, por favor, nos mande um e-mail e nós vamos explicar para você como o curso vai funcionar. Então, como eu disse, uma mensalidade simbólica, uma mensalidade que, como eu disse, especialmente para o aluno Masterclass ou para o aluno espectador também, porque será dada a oportunidade também ao aluno espectador de adentrar a ordem caso ele faça o curso completo. Mas o aluno Masterclass já vai poder fazer isso no final do primeiro ano. Então, independente da ordem ou não, todo mundo vai receber uma certificação todo ano, conclusão do primeiro ano, conclusão do segundo ano, conclusão do terceiro ano e conclusão da monografia do quarto ano. Então, essa certificação será mandada para você, um belíssimo certificado que nós confeccionamos, poderá ser em português ou em inglês, de acordo com o seu desejo, e nós estamos facilitando a entrada na ordem, não apenas para que você possa adentrar a ordem, mas também para que você possa ajudar a ordem a crescer no Brasil. Porque nós precisamos de pessoas de bem que elevem esses ideais da cavalaria, esses ideais da honra e dos princípios para todos os rincões do Brasil e do mundo. Independente de ser na nossa ordem ou em qualquer outra ordem de cavalaria que faz o mesmo trabalho. Mas nós estamos facilitando, porque geralmente é muito difícil para uma pessoa entrar em uma ordem, então nós estamos facilitando, nós estamos fazendo com que você estude o tema, com que você faça o curso e nós não estaremos cobrando absolutamente nada, exigindo nenhum tipo de doação, exigindo nenhum tipo de passage fee, como se chama nas ordens, né? Essa passage fee existe desde a época das cruzadas, porque as pessoas que adentravam as ordens de cavalaria, elas tinham que deixar um depósito, e era um depósito alto no início, porque era o dinheiro que custaria para o seu corpo ser transladado da Terra Santa de volta à Europa. Então, essa é a origem dessa doação inicial vultosa. Em qualquer ordem você vai ter essa doação inicial. Então, era passage fee, né? Era a taxa de passagem, ou seja, as pessoas pagavam esse dinheiro para que seus corpos, em caso de óbito, pudessem ser transladados de volta a seus países de origem, porque os cavaleiros eram oriundos da França, da Inglaterra, enfim, da Alemanha, de todas as regiões da Europa. Então, minha amiga, meu amigo, está aí a oportunidade. Como se diz aqui nos Estados Unidos, é um no-brainer. Você não precisa nem pensar. Você vai nesse site, cursomonarquia.com. Não tem BR. cursomonarquia.com. Você vai lá, você faz a sua inscrição, você opta o que é mais conveniente, ser aluno espectador ou aluno Masterclass. Eu expliquei direitinho qual é a diferença. E você aproveita esses temas que são tão fascinantes, né? Você vai ter uma oportunidade única de fazer um curso desse. Eu não conheço nenhum curso similar na língua portuguesa. Talvez, eu também não conheço na língua inglesa, mas talvez haja. Talvez na Grã-Bretanha, em Oxford, em Cambridge, alguma dessas universidades, você talvez tenha algum curso de extensão, alguma coisa parecida. Mas eu desconheço. E desconheço um curso que seja tão acessível, que tenha tantos perks, como a gente fala, tantos benefícios em se fazer o curso. Então, eu aguardo você na nossa sala de aula virtual. Um grande abraço.